muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Muita novidade. Segue o vídeo aí, então. Agora a gente vai mudar, vamos ver o time do Palmeiras, já vamos inverter dessa vez, começar com o Campinho, e a gente vê que o Palmeiras é um time que está em ebulição, velho, não sossega, tá querendo gastar, parece que dessa vez o Palmeiras resolveu investir, porque tá de olho no Mundial, até esse momento estava segurando grana, mas ó, o Everton, Murilo, se voltar, e o Gomes, que era uma defesa extremamente estável, mas esse ano, por contusão e tal, teve muito problema. É o Marcos Rocha, o lateral direito, e o Piquerez pode ser o menino Giai, que ainda não conseguiu se firmar. Aí você tem Aníbal Moreno, Matheus Pereira ou Rafael Veiga, o Matheus Pereira, que pode ou não chegar, o Andréas Pereira também. Aí você tem Estevam, o Paulinho, que já está contratado, e o Facundo Torres também. Matheus Pereira e Andréas Pereira, não são, de repente, jogadores da mesma característica, se o Palmeiras para trazer, não? Não, o Matheus é mais à frente, né? O Matheus é no lugar do Veiga mesmo, o Matheus é mais à frente e o Andrés faz esse segundo volante, né? Esse homem de meio campo que fica um pouco por trás do meio ali. Mas é um time legal, um time interessante. E ainda o Palmeiras, eu acho que precisa achar um centroavante. O Paulinho joga ali, mas não é a dele. Não é a dele, né? E aí eu acho que o Palmeiras precisa achar alguém. O Flaco não seria esse cara com mais um ano de maturação? Porque ele fez tanto gol, meu. O Flaco fez gol no Paulista, né? Fez 10, foi o artilheiro do Paulista com 10 gols. Mas depois ele caiu de novo de produção. Esse é um time mais rápido que o do São Paulo? Muito mais rápido. É, né? Você vê o Facundo que chegou é muito rápido. O Estevam é muito rápido, o Paulinho é rápido. É um time com característica completamente diferente do São Paulo. Tem uns caras que são bons condutores de bola, tanto o Veiga quanto o Matheus Pereira, né? E aí você tem o Piquerez, que é um jogador que chega muito à frente, finaliza. Tá voltando, né? Que vai por dentro. A lateral direita é o ponto fraco do Palmeiras hoje? Você acha que Murilo e Gomes, vocês acham que volta? Eu não acho que o Marcos Rocha vai ser o titular assim, na temporada. Acho que não. Acho que o Giai, com 20, 21 anos, é um jogador que deve entrar e pode assumir a posição, ou então o Palmeiras vai ter que ir atrás de outro jogador, porque o Marcos Rocha com 36 anos, 35, já não, né? Vai fazer 36. O Mike tá no elenco ainda, né? Se bem que o Mike tá lá também. Mas a defesa do Palmeiras, eu acho que foi um grande problema esse ano, não foi? Segunda menos vazada do Brasileiro. Então, mesmo assim, teve instabilidade. Teve. O Palmeiras poderia ter ido mais longe. Então, mais do que o normal. Só perdeu com o Botafogo, 29 gols o Botafogo sofreu, o Palmeiras sofreu 31. Então, a diferença não é grande, mas passou-se a sensação de que a defesa do Palmeiras estava instável. Perto do que foi, né? A defesa do Palmeiras então, em outros anos. O problema é o comparativo. O grande problema nesse começo de ano, por exemplo, na lateral esquerda aí, o Piquerez, Fernando, ele teve uma lesão grave, né? Vai voltar agora. Ele está voltando agora, tanto é que o Piquerez, ele nem tirou férias, Fernando. Ele ficou tratando para se recuperar, para voltar em 2025 bem. E o Palmeiras está de olho no Alexandro Bernabé, que é o lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras está interessado, por quê? Porque o Vanderlan, desde que machucou o Piquerez, nem o Vanderlan nem o Caio Paulista fizeram uma temporada maravilhosa. Então o Palmeiras pensa em negociar um desses laterais para trazer o Bernabé, porque o Bernabé, ele tem contrato, ele está emprestado para o Internacional, o passe dele é do Celtic, da Escócia, e o Palmeiras entende que é um valor baixo, né? Tem que esperar até o dia 31 de dezembro para ver se o Inter compra o jogador, porque a preferência de compra... Esse era o Facundo Torres, que o Palmeiras... Tá vendo vários gols do Facundo aí. Para ver se o Palmeiras compra o jogador, Fernando. Porque o Bernabé, o valor dele estipulado no contrato é de 5 milhões de euros. Então, teoricamente, um valor baixo. Dinheiro de pinga, cara. Exatamente. No futebol de hoje? Exatamente. Pelo que o Bernabé jogou. Né? E até porque o Piquerez, antes de machucar, estava toda hora sendo assediado por clubes da Europa. Né? Certamente é um cara que, se vier e estiver muito bem, vai ser vendido aí em breve. Então o Palmeiras deve negociar um dos laterais. E para o camisa 9, que a gente estava falando ali, o Palmeiras gostaria de trazer agora, nesta janela, o Vitor Roque. Só que acontece, é um negócio praticamente impossível de acontecer. Primeiro, pelo valor do Vitor Roque, Fernando. O Barcelona pagou 74 milhões de euros, 400 milhões de reais. É uma baita de uma grana e ele está emprestado no Betis, está fazendo uma boa temporada lá, tem 23 jogos, 6 gols e está no meio da temporada. Pouco, hein, meu?
Fernando, ele está se 23 adaptando. jogos, 6 gols é Ele tá se adaptando. Tudo bem, com o Betis é um Mas time a gente de meio tem de aquela, tabela, olha lá. a gente tem aquela lembrança do Vitor Roque daqui. Aqui ele Sim. fez uma bela Arrebentou no temporada no Atlético, né? E foi vendido. Eu acho que seria o jogador ideal para esse ataque que o Palmeiras está montando. Tem um silêncio tão grande no Gabigol. Vocês acham que essa negociação morreu de vez? Acho que ele acertou com o Cruzeiro, né? Só não foi anunciado ainda. Vai ser anunciado semana que vem. Falam que dia 2 é aniversário do Aniversário do Cruzeiro. O Dudu já foi anunciado, né? E pro aniversário guardaram o Gabigol. Então, é por isso que... Mas seria outro jogador. Mas eu acho que entre Palmeiras e Gabigol teve até uns desgastes, né? Do Palmeiras ter mandado o pré-contrato, ele não assinou. Enfim, mas seria um jogador interessantíssimo. Mas o Vitor Roque é o cara hoje, viu, Fernandinho? Eu vi que o Barcelona já está aceitando vendê-lo. O Palmeiras precisa uma proposta em torno de 20 milhões de euros, né? Nossa, é bem menos, né? É um terço do que o Barcelona pagou, né? Esse é o grande Só se problema. comprar um pedacinho Mas eu só do li cara, que o né? Barça está pedindo para o Betis, que está lá, né, 25 milhões. 20 de euros. Nossa, cacete. Então o Palmeiras Não é tão longe. dá 22 já era. Não é tão longe. Então o Palmeiras sonha com esse jogador que cairia muito bem, porque como a gente estava falando da característica do time, 2 jogadores que têm velocidade, que vão no fundo, que traz para dentro, assim, a bola vai estar o tempo Esse todo dentro Facundo da área. Torres aí, ele jogava com a 10 lá nos Estados Unidos. bom jogador. Os lances, ele é, o cara é bom, né? Bom de bola. Só que ele gosta de jogar pelo outro lado também, né? E aí, mas... Ele e o Estevão, mas mas muda, lá, né? enquanto o Estevão estiver ali, ninguém joga por ali. É né? só até meio do ano, né, Veloso? Até junho. Mas em relação a isso, se o Barcelona Júlio. aceitasse, por exemplo, 20 milhões de euros, é o que o Palmeiras está pagando, ofereceu 18 milhões de euros pelo Andréas Pereira. Então, não é um valor estratosférico e Se for para gastar, eu acho que é mais negócio trazer o Vitor Roque do que o Andrés Claro, Pereira. claro. Tem. Até porque tem o Richard Rios ali. né? Exatamente. O Palmeiras tem muita mais necessidade de ter um centroavante com essas características do que trazer o Andrés, que você tem o Vitor Reis, o Vitor Roque. Richard Rios ali. Não, Richard Rios. Eu acho que o ainda tem problema outros ainda é o Palmeiras, é essa defesa. Tem o menino lá que tá chegando, o zagueiro, que é bom pra caramba, né? Que veio da base do Palmeiras. Vitor Reis. Vitor Reis. O Palmeiras está falando do Jair Cunha também do Santos, que é um menino de Surgiu também. 19 anos. Que Mas é não dá de pra ter uma seleção. zaga com 2 de 19, 19 Mas e o 20. Palmeiras né? olha para frente, né, Fernandinho? Tem o Fernando. Vitor Reis, que tem 18, e esse menino tem O 19. Vitor Reis, inclusive, o Palmeiras negou uma proposta para ele de 160 milhões de reais. Quer dizer, uma baita de uma grana. E o Palmeiras falou, não, eu vou segurar porque eu posso vender por um pouquinho mais. E o Naves, que é um outro zagueiro que o Palmeiras Parece que eles se liberaram. esse está sendo negociado também, Fernando. O Abel é apaixonado pelo Vitor Reis, é impressionante. O Abel, quando tem a chance de falar desse jogador, a gente sente um Ele carinho enche a boca. muito especial pelo Vitor Reis, né? Que é um jogador absolutamente maduro, pela idade que ele tem, né? O cidadão que estreia fazendo gol em clássico, né? Ele fez gol no derby, se eu não estiver equivocado. Quer dizer, Não, na estreia. na estreia, então. A Leila abriu o cofre ou ainda mais ou menos? Abriu, Fernandinho. Esse ano aqui tá torcida Tá abrindo, tá abrindo desde o ano passado. Esse Felipe ano Anderson. Mas não Maurício. virou, né? Jogadores que não vêm atuando com tanta frequência. Mas, Eu acho que os clubes Cara, o jogador- perceberam que essa oportunidade do Mundial é uma chance de uma internacionalização muito rápida. E é uma oportunidade tanto de você se firmar no mercado ou você, se tiver uma participação ruim, se queimar nesse mercado internacional, que é a grande briga hoje dos clubes. Você olha, guardado as devidas proporções, Real Madrid é um clube mundial. O Manchester United, que não ganha nada, não sei quanto tempo, é outro time mundial. O Barcelona é um time mundial. City virou também. E o Brasil, a única coisa que é mundial é a seleção brasileira. É a chance dos clubes entrarem num mercado muito rico, de um potencial enorme. Porque se você vai para o Mundial e faz papelão, esse Mundial vai ser diferente da Copa Intercontinental. Que alguns brasileiros falharam e falharam feio lá. Então, eu acho que estão percebendo que é a diferença entre gastar e investir. Claro. E a vitrine, né? Essa vitrine internacional, você vai se E é apresentar por isso que o pro mundo. Palmeiras não quer vender o Vitor Reis. Claro. Porque sabe que esse menino joga lá com a capacidade que ele tem e já jogando com os grandes europeus, vai valorizar muito mais. E é isso que o Palmeiras investe nesse menino, porque é muito novo, 18 Não, e o- anos. E o Palmeiras sabe que vai ter a previsão dos clubes de receberem 50 milhões de euros. Não, isso já pra recebe só de largada. Para disputar o Mundial. Cada clube? Cada clube.
50 milhões de largada, euros. só para Fernando, descer lá. Você sabe que você vai receber uma grana que é substancial. A cada fase Já está gastando antes. Você já dá para gastar por conta. Exatamente. O clube, você fala, pô, eu vou receber 50 milhões de euros, então eu vou já me cercar. Eu vou fazer bons investimentos. E o Palmeiras está fazendo isso. Me diz uma coisa, gente. O Tite tinha razão. O melhor campeonato, falando de Mundial, é o Carioca, porque tem 3 cariocas no Mundial e um paulista, que é o Palmeiras. É sazonal, né? O Tite tinha razão ou não? Sazonal. Depende da época, né? Em determinado momento, como agora, realmente o futebol carioca está num nível de excelência. Mas lembra de uns 5 anos atrás que os times de Minas estavam brilhando, Atlético e Cruzeiro ganhando, Brasileiro, Copa do Brasil? É sazonal. Mas os 3 últimos campeões de Libertadores são mas cariocas. só falando do Palmeiras. O Palmeiras vai ter 1 bilhão de receita para esse ano. Pouco mais. Foi aprovado no Conselho Deliberativo, quer dizer, com 1 bilhão de reais. Aí deve 700, mas você tudo bem, mas grande. paga. E com o novo patrocinador de camisa, podendo pagar até 170 milhões de reais. E abriram para outros. Exatamente, mas abrindo para outros. Você pode ganhar até 300 milhões de reais por mês com a camisa. Quer dizer, o Palmeiras que tem um plano de sócio-avante que é o maior do Brasil. Por ano. O maior não é do Inter? Oi? Do Inter não é o maior? Flamengo. Não, mas Flamengo hoje... Em termos de Flamengo arrecadação, hoje o Palmeiras ganha uma fortuna com o plano do sócio-avante. São quase 200 mil sócios. Quer dizer, pode investir. Vocês estão falando de investimento de grana. Vamos dar uma olhada aí nos clubes que estão mais investindo no futebol brasileiro. A gente tem um quadro aqui para mostrar e a gente vai dar uma olhada nos valores que são assustadores, tanto com o que arrecada, com o que gasta e com o que deve. É desproporcional. Se um dia a gente chegar num equilíbrio, a gente está vendo um crescimento no futebol brasileiro muito grande. Tem aí, Renato, o quadro, por favor, dos patrocínios. Então, dos patrocínios master, o dinheiro que está entrando para os clubes só com patrocínio. Não estamos falando de direito de imagem, bilheteria, não estamos falando de sócio, torcedor, venda de jogador. Eu acho o mais louco da história os caras quando fazem orçamento, 200 milhões em venda de jogadores. Os caras ficam adivinhando o que eles vão vender, cara. Quem vão vender, como vão vender. Isso é estranho antigo, né? isso, né? Isso é antigo, né? Mas isso é para inglês ver. Isso é antigo. Vamos pôr aí os patrocínios master. Olha aí quem tá. O Flamengo com 115 milhões, o Corinthians com 103 milhões. Isso é só patrocínio master, aquele grandão só na frente da camisa, viu, gente? Fora os penduricalhos, a outra galera, as outras propriedades que o uniforme tem. Palmeiras com 100 milhões, o Vasco com 70 milhões e o Atlético Mineiro com 60 milhões. Se você pensar que, ó, no Rio de Janeiro você tem o Botafogo como SAF, o Vasco numa SAF que não deu certo, mas se de repente engatar uma legal, e o Flamengo tem um dinheiro já bem encaminhado no que diz respeito à administração financeira. Por esse aspecto, o Rio de Janeiro está na frente, né, cara? Fluminense, que também está se encaminhando para ser uma SAF. É um momento bom, tirando o Vasco, né, um momento muito bom. E a gente vê que, você falou da hegemonia, né? Quando a gente aponta os favoritos a ganhar alguma coisa na temporada, a gente hoje fala de Flamengo e fala do Botafogo também, pelos investimentos, né? E em São Paulo a gente fala, né? Por enquanto a gente só fala do Palmeiras. Mas o Corinthians montou um time bom, Não, cara. mas é por isso que eu disse por enquanto. A gente vai chegar lá, o Corinthians montou